pessoal, nós estamos iniciando o módulo referente aos comentários à prova discursiva que é aplicada no exame de acesso ao Prof. História. Nós vamos aqui neste módulo analisar todos os exames que já passaram, né? Focando especificamente na prova discursiva, tá ok? Nesta primeira aula, nós vamos abordar a prova discursiva que foi aplicada no exame de 2014. O Exame Nacional de Acesso de 2014 foi aplicado no dia 18 de maio de 2014. Nós sabemos que no mesmo dia são aplicadas as provas objetiva e a prova discursiva. E, como já afirmado anteriormente, nós vamos aqui direcionar as nossas análises nesse módulo à prova discursiva, tá bom? Então, vamos aqui à prova discursiva do exame de 2014. Vejamos o enunciado. Ele é muito importante, pessoal, porque ele nos traz a contextualização daquilo que vai ser abordado. Então, em todo tipo de prova discursiva, os enunciados, os textos de referência, ou como o próprio Enem chama, né, os textos motivadores, eles servem para contextualizar a situação. Então, de alguma forma, em nossa prova discursiva, é importante a gente resgatar algum conteúdo que é abordado nesses enunciados, ok? Então, uma vez compreendido muito bem o enunciado, né, esses textos motivadores, a gente já parte, né, para a prova discursiva com um norte, tá ok? Então, vejamos aqui, a gente primeiramente vai fazer a leitura de toda a prova discursiva e depois a gente vai fazer novamente a leitura, mas parando nas partes que nós julgarmos aqui as mais importantes, tá bom? Então vamos lá, prova discursiva. De modo categórico, afirmamos ainda uma vez que, por meio de uma aula, também se conta uma história, que, ao se contar uma história por meio de aula, também se faz história, e que somente ao se fazer história por meio de uma aula, nos tornamos professores de história. Por lermos de um modo singular uma proposição, podemos afirmar que também somos autores, mas o fazemos não por afirmar uma semelhança, e sim para sublinhar a diferença que nos identifica. Assim, recusamos uma exclusão que não raro se desdobrava em um sentimento de inferioridade. Os que ensinam história contam uma história, mas não fazem história. Para afirmar que os professores de história fazem história por meio de uma aula, a aula como texto. Guarde-se, porém, que o que ela expressa, antes de mais nada, é a consciência de uma prática, uma diferença que nos identifica. Esse excerto que foi extraído da obra intitulada Mas Não Somente Assim, Leitores, Autores, Aulas como Texto e o Ensino à Aprendizagem de História, uma adaptação, né, do texto presente. Então, nós temos aqui um intertexto, né? No entanto, há aqui adaptações feitas para a prova discursiva, tá bom? Então, vamos aqui ao comando da questão, né? O que se pede nessa questão? Então, nós partimos do enunciado, né, de um texto motivador, vamos agora para o comando. Considerando as ideias desenvolvidas no fragmento citado acerca da concepção de aula como texto, elabora um texto dissertativo no qual apresente uma proposta de aula de história para uma turma de um dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Seu texto deverá atender à norma padrão da língua e conter entre 20 e 50 linhas. Os seguintes elementos devem fazer parte da proposta a ser apresentada na folha de resposta: título da aula e ano de escolaridade escolhido, tema da aula e questão abordada em até 5 linhas, desenvolvimento dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema da aula, conclusão pretendida com base na questão da aula em até 10 linhas, atividade de avaliação de aprendizagem em até 5 linhas. Não serão corrigidos os textos que contenham qualquer tipo de identificação. Também não serão corrigidos os textos organizados em tópicos ou escritos de forma esquemática, ok? Então vamos agora
fazer novamente a leitura, é importante que isso seja feito também na prova, né? Para a gente se situar no contexto, ok? Porque nós vamos produzir um texto, né? Um texto, no caso, dissertativo, e é de suma importância que a gente compreenda muito bem o contexto de produção, né? Saber o que a gente vai escrever, por quê, qual o objetivo, e o enunciado já nos traz, né, um norte, tá bom? O norte no que diz respeito a conceitos, por exemplo, aqui nós temos informações importantes sobre aula, né, o conceito de aula, o que se entende como aula, o que se entende como um professor de história, o que é um professor de história, né? Obviamente não há aprofundamento aqui, mas os conceitos que nós temos aqui, os termos que são abordados, né, há uma tomada de posição em relação aos conceitos de aula, de história, de professor de história, ok? Então vamos lá. De modo categórico, afirmamos ainda uma vez que, por meio de uma aula, também se conta uma história, né? Então veja, pessoal, que nós temos aqui um trecho importante, né? A gente pode até, seguindo esta aula, né, a gente pode aqui fazer as anotações, né? Então é importante que vocês façam a impressão do material, né? Juntamente com essa aula está sendo disponibilizado o PDF, né? Vocês podem imprimir e vão fazendo as anotações, ok? Isso é importante. Então nós temos aqui um trecho importante: por meio de uma aula também se conta uma história. Por meio de uma aula também se conta uma história. Nós temos aqui, pessoal, a aula sendo considerado como um gênero textual, né? Quando nós estudamos gêneros textuais, nós nos deparamos com uma diversidade, segundo alguns pesquisadores, né, infinita de gêneros textuais. Nós temos e-mail, carta, bilhete, notícia, tese, dissertação, resenha, resumo, enfim, né? Existem gêneros textuais que são tipicamente acadêmicos, como a tese, a dissertação, a monografia, o trabalho de conclusão de curso, né? E existem outros gêneros textuais que fazem parte do nosso dia a dia, né? A simples conversa informal é um gênero textual, né? Ela tem uma estrutura que nós já a conhecemos, né? Quando nós nos comunicamos com algum colega, por exemplo, nós já conhecemos, né, a estrutura desse gênero textual. Então você já sabe como se comunicar com o seu colega, o registro, o grau de formalidade, informalidade, né? E a aula, ela pode ser considerada como gênero textual. Quando nós entramos em uma sala e nos deparamos com um professor que começa a ministrar a sua aula, nós já identificamos aquilo como uma aula. Obviamente, há aulas diferentes umas das outras, né? No entanto, há características que são recorrentes, né, entre uma prática e outra, caracterizando assim esse momento comunicativo, né, essa estrutura como um gênero textual. Então nós temos aqui a aula como um gênero textual, ou seja, algo que carrega um texto para alguém. Então, se eu quero transmitir uma mensagem para alguém, eu devo me utilizar de algo para, digamos, veicular esse texto, né? Pode ser um bilhete, pode ser um e-mail, pode ser uma conversa ao telefone, né? E a aula, nessa perspectiva, ela pode ser vista também como uma espécie de veículo, né? E esse contar uma história, né? Eu quero contar uma história e posso me utilizar da aula para contar uma história. Então, a aula seria, então, uma espécie de veículo, né, pelo qual a história pode ser contada. E continua, né, o enunciado, que, ao se contar uma história por meio de aula, também se faz história, né? Aqui é muito importante, pessoal, a gente ver a perspectiva do fazer história, né? A história aqui, pessoal, nessa perspectiva, não é vista como algo pronto, como algo acabado, né? Cabendo assim os alunos, ou mesmo o professor, assimilar a história, assimilar aquele conteúdo. Vejam aqui, pessoal, também se faz história. Onde se faz história? Na aula. Então, nesse momento ou evento comunicativo, a história também pode ser feita.
Vejam que aqui a perspectiva muda, né? Se eu considero a história como algo acabado, como algo pronto, estanque, né? Como uma espécie de bloco, pacote de conteúdo, né? Cabendo assim apenas ser assimilado pelo aluno, né? Eu tenho um papel desempenhado pelo aluno como um papel passivo, né? Ele não tem um papel ativo desse evento comunicativo. Ele apenas assimila para reproduzir aquilo que ele recebeu. Ou seja, não há nenhum tipo de reflexão crítica, muito menos política, né, sobre esse conteúdo que vem até ele. Então, nós temos aqui, pessoal, ao se adotar esse fazer história na sala, a gente tem uma perspectiva ativa. Os alunos, assim como o professor, participam também desse fazer história. A história não é vista como algo pronto, acabado. A história é constantemente produzida. Uma boa obra, né, que nos traz grandes contribuições no que diz respeito a essa definição de história, nesse fazer história, né, e que é constantemente adotado também no próprio exame do Prof. História, né, como obra que eu recomendo, a Apologia da História. Estamos finalizando a análise desta obra para publicar aqui em nosso curso, né, em várias aulas. Então, no módulo referente ao título, que traz o título da obra, né, Apologia da História ou Ofício do Historiador, de Mark Bloch, nós trazemos aqui informações que casam muito bem com essa definição de história, né, com esse fazer história. Ao afirmar, por exemplo, que a história não seria mais entendida como uma ciência do passado, né, a gente tem aqui, pessoal, uma importância dada à própria época, né? Ou seja, a época atual. Por quê? Porque essa época atual acaba condicionando, né, a forma pela qual nós nos deparamos, né, com os fatos. E até mesmo a conceituação, né, de fato, né, também sofre interferências do momento atual.